Vamos lá fazer uma aula bem rápida aqui de transformação de número decimal para fração nessa situação. Existem vários casos, mas aqui a gente vai fazer de boa, tá bom? Observe só como é que nós vamos trabalhar aqui com transformação de número decimal para fração. É só você pegar, repetir o número todo, sem a vírgula, passa o traço de fração e você conta a quantidade de casas decimais. Essa quantidade de casas decimais é um zero que você vai colocar no denominador. Mas como você está trabalhando com números decimais, você vai trabalhar com números derivados de 10 no denominador. Então, a quantidade de casas decimais é a quantidade de zeros que vai ter no seu denominador, acompanhado desse 1. É por isso que 12 sobre 10 é igual a 1,2, ou 1,2 é igual a 12 sobre 10. E é só isso. Tá? Você só precisa ficar atento à quantidade de casas decimais, certo? Deixa eu organizar direitinho aqui para a gente fazer bem tranquilo, com um espaço bem de boa. Aí a gente otimiza o nosso espaço, né? Então vamos lá, como é que ficaria esse segundo caso? Repete o número todo, passa o traço de fração e conta a quantidade de casas decimais. Nesse caso, observe só, quantidade de casas decimais, você tem duas casas decimais, você vai ter 2 zeros no denominador. Vai ficar assim, na verdade, né? Deixa eu passar um traço de fração aqui. Já coloco 0, 0. Aqui, ó, passo o traço de fração, 1, 2, 3. Quantidade de casas decimais, é o número que vem depois da vírgula, quantidade de espaços depois da vírgula. 3 casas decimais, 1, 2, 3. Só isso. E aqui você vai ter 3 também, né? 1, 2, 3. 3 casas decimais, 3 números depois da vírgula, 3 zeros. Aí você coloca o 1, só isso, e repete o número. Nesse caso, como ficaria 0, 0, 23, não precisa colocar esse 0 aqui na frente não. Ó. Que nem aqui ficaria 0, 1, 0, 9. Não precisa colocar esse 0. Esse 0 aqui tem importância. Mas esse 0 aqui não tem valor nenhum. É o que a gente chama de 0 à esquerda. Não tem valor nenhum. Tá? E aqui só é repetir esse 241, ficaria 241 sobre 100. Só revisando aqui, a quantidade de casas decimais é o mais importante nesse nosso cálculo. Certo? Deixa eu organizar de boinha, deixar aqui do lado, deixar aqui para cá também. E é só organizar as nossas frações primeiramente. Isso daqui ficaria fração, uma casa decimal, 10. Aqui você tem fração, duas casas decimais, 0, 0, acrescento 1, 100. Aqui você teria 3 casas decimais, 1, 2, 3, 0, 0, 0, acrescento 1, 1000. E aqui mesma coisa, né? Vai ficar 1000. Você tem 3 casas decimais, acrescenta o 0 e 1000. 1, nesse caso aqui, né? Ficaria 1000. E aí só é repetir o número todo sem a vírgula. E se tiver zeros à esquerda, não precisa adicionar. Seria isso daqui, a nossa transformação de número decimal para fração. Tchauzinho, gente. Até a próxima aula.